Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao terceiro anel. O mercado de transferências já se encontra teoricamente fechado. Mas será que o Benfica fez um bom trabalho? Queres saber a minha opinião? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, o mercado de transferências já se encontra teoricamente fechado e passo a explicar, o Benfica ainda poderá contratar qualquer jogador que se encontra aqui neste momento sem clube. Ou seja, existe uma vasta lista de jogadores de qualidade que se encontram sem contrato de trabalho e, como tal, o Benfica poderia sempre ir ao mercado e contratar um destes jogadores. Mas acho que, sinceramente, neste momento, o Benfica já não equaciona essa mesma opção. Pois, como Bruno Lage, o nosso novo treinador, disse na conferência de imprensa da sua apresentação, o Benfica tem um bom plantel, está bem estruturado e é bastante completo. Vamos lá ver se realmente este plantel é completo e se o Benfica fez um bom exercício. Não quero estar a fazer um vídeo muito longo e vou-me focar essencialmente nas saídas, pois ao fim e ao cabo já fiz um vídeo de apresentação de cada um dos jogadores que entrou no plantel e, como tal, não me quero alongar muito sobre esses mesmos jogadores, pois já fiz vídeos individuais. No entanto, também falarei deles. E ainda antes de analisar a minha opinião geral do mercado, como é lógico, é que foi um mau mercado de transferências e passo a explicar. Vou começar então por resumir sucintamente quer as entradas, quer as saídas e vou usar, como é lógico, uma lista, pois isto é impossível de memorizar. O Benfica teve então como principais entradas Pavlidis, Aktürkoğlu, Rolheiser, Best, Carreras, Leandro Barreiro, Amdouni, Caboré, Renato Sanches, Martineto, Bas Rami, Sheldrup, Meite, Paulo Bernardo, Tiago Dantas e Henrique Araújo. E como é evidente, como podem ver, alguns destes nomes são apenas regressos dos empréstimos. São atletas que já pertenciam ao Sport Lisboa e Benfica, mas que na temporada transata estiveram assim emprestados a outros clubes. Ora, e ainda aqui recorrendo uma vez mais ao Transfermarkt, está um total de valor de investimento de 53,5 milhões de euros, para um total de valor de mercado de 144,5, tendo estes jogadores de idade média de 23 anos e meio. E como é lógico, podemos ver aqui, por esta análise do Transfermarkt, que o Benfica gasta cerca de 50 milhões de euros em investimento e estes jogadores valem cerca do triplo. Não sei se também está a englobar aqui o valor dos jogadores que regressaram do mercado, sinceramente não sei como é que eles fazem estas contas, mas eu acho que não. Acho que o total de valor de mercado está a referir-se assim aos jogadores que o Benfica contratou. Pelo menos acho que é esta a minha leitura deste gráfico. Ora, ainda antes de avançarmos para propriamente as entradas e falar individualmente destas mesmas, quero falar aqui um bocadinho também das saídas para analisarmos já em termos financeiros. Ora, e quando damos aqui a olhar para esta lista, o Benfica vendeu então João Neves, Marcos Leonardo, David Neres, Morato, Paulo Bernardo, Rafa, Tiago Dantas, Léo Cocu, Carlos Tengsted, João Mário, Martineto, Henrique Araújo, Rolheiser, Carreras e Juan Bernat. São estas então as saídas, ou seja, nem todos os jogadores saíram, como é evidente, pois eles estão a contar aqui, por exemplo, o término dos empréstimos, embora alguns destes jogadores tenham sido recuperados, ou seja, o Benfica acabou por os comprar, como é o caso de Carreras, e alguns destes jogadores acabaram mesmo por sair do Benfica a título definitivo, outros deles a título de empréstimo. Alguns deles acabaram mesmo por entrar e sair, como é o caso de Martineto ou de Henrique Araújo, ou de sair e entrar, como é o caso de Carreras. Mas isto é apenas em termos gráficos e de tabela para o Transfermarkt se poder organizar com os valores. E recorrendo uma vez mais aqui ao Transfermarkt, o Benfica realizou então um total de vendas de 142,92 milhões de euros, sendo que estes jogadores têm uma cota de mercado de 176,75, com uma idade média de 24,2. Ora, e então vamos aqui fazer um balanço. Quando olhamos para a parte financeira deste mercado de transferências, parece que o Benfica fez um bom mercado, pois ao fim e ao cabo, o Benfica acaba por vender por cerca de 140 e tal milhões de euros e acaba por contratar por cerca de 50 e poucos milhões de euros, sendo uma terça parte do investimento daquilo que conseguiu alcançar em termos de retorno financeiro no mercado. E é verdade que o Benfica não é uma instituição financeira, mas a parte financeira tem que estar sempre salvaguardada, pois ao fim e ao cabo, senão não teremos dinheiro para pagar salários e podemos estar aqui a analisar de onde é que vem este buraco financeiro, se já vem até da época anterior, das épocas anteriores, das FSEs, há muitas questões aqui a ser levantadas, mas este não é um vídeo para isso, aqui estamos a avaliar realmente as transferências. E como tal, volto a dizer, o Benfica parece que fez um bom mercado do ponto de vista financeiro, mas eu acho que do ponto de vista desportivo o Benfica ficou aqui a perder. Embora tenha um plantel mais equilibrado, pois essa é a minha opinião, acho que o Benfica agora conta com mais soluções para todas as posições, olhando então para o plantel deste ano e para o plantel do ano passado, onde nos faltava pedras basilares em algumas das posições. É um facto também que perdemos pedras basilares do 11 e é isso mesmo que vamos falar mais neste vídeo. E vamos falar então primeiro das entradas para depois irmos estabelecer nas saídas, que acho que onde aconteceu realmente o pior
desempenho do Benfica neste mercado de transferências, não conseguiu colmatar algumas das situações e tem aqui um fator que para mim é intrínseco a este mercado e que acaba por condicionar bastante a efetividade do mesmo. Ora, falando então das entradas, o Benfica teve então duas entradas para a retaguarda, para a defesa, contratou então um lateral direito por empréstimo, estamos a falar de Caboré, e contratou dois laterais esquerdos, embora eu vá considerar só aqui a posição de best, uma vez que Carreira já fazia parte do plantel na época passada. O Benfica, como eu disse, é um plantel mais equilibrado este ano, finalmente conta com dois laterais direitos e com dois laterais esquerdos. Acho que Carreras e Best poderão dar bem conta do recado e acho que Caboré poderá discutir no mínimo a titularidade de Comba, se não ganhar a mesma. Também já disse no vídeo da apresentação do jogador que o modelo de negócio não me agrada, pois o Benfica não tem opção de compra. Vai valorizar assim um ativo do Manchester City e se por acaso fizer uma boa temporada, com um valor de mercado de 10 milhões de euros, o Benfica terá que abrir os cordões à bolsa. Terá que vender então Bá para tentar contratar Caboré. Mas para isso é preciso que o lateral do Benfica acabe mesmo por fraguar ao serviço do clube encarnado. Depois para o meio campo temos então Renato Sanches, que é um empréstimo com opção de compra, que todos temos bastante esperanças que volta a ser aquele Renato que nos encantou outrora, e se for esse o caso, aparentemente o Benfica conseguirá contratar o jogador português que outrora já brilhou no clube encarnado por um valor ou por uma quantia módica. Estaremos a falar na casa dos 10, 12 milhões de euros, pois parece que é isso que está acordado. O Benfica também conseguiu aqui uma pedra importante, que é Leandro Barreiro, um bom médio, na minha opinião, na minha humilde opinião. Acho que é um médio bastante versátil, que pode jogar como número 6, eventualmente até como número 8, se penso que é mais para 6, que o mesmo foi contratado e vem a custo zero. E aqui estou a excluir então o que se pagou pela transferência em termos de prémio de assinatura e de salários, mas em termos de valor que o Benfica tenha pago a outro clube, o Benfica não pagou. Este jogador chega em fim de contrato e, como tal, é uma boa contratação. Depois temos então dois médios ofensivos, um extremo e um segundo avançado. Temos então Aktürkoğlu, que já o disse no vídeo, acho que vai ser o grande craque deste Benfica este ano. Acho que é um jogador com muita capacidade, um jogador muito versátil, um extremo puro, mas também tem jogo interior e poderá ser aqui a grande coqueluche do Benfica este ano. Por outro lado, voltamos a ter então um empréstimo com opção de compra. Estamos a falar de Amdouni, um segundo avançado, também pode jogar a extremo ou a ponta de lança, mas acho que vai ser utilizado mais na posição de segundo avançado e já iremos falar onde é que estes jogadores vão ser utilizados. E acho que é um jogador bastante versátil, uma vez mais, mas não tem muito golo. Embora nos vídeos de highlights apareçam muitos golos, este não é um jogador que nas últimas temporadas tenha sido goleador. E aqui não sei até que ponto é que terá oportunidade ou não de se afirmar no 11 de Bruno Lage. Relativamente ao ponta de lança, aqui sim acho que o Benfica acertou em cheio. Estamos a falar de Pavlidis, chega pela módica quantia de 18 milhões de euros, na minha opinião, pois é um goleador. É um facto que fez uma melhor pré-época do que início do campeonato, mas não podemos estar a avaliar por aí, porque o Benfica, no seu geral, em termos de início de campeonato, não foi bom para nenhum jogador e, sinceramente, ficaram todos aqui um bocadinho aquém das expectativas. No entanto, acho que estas entradas, escolhi estes sete jogadores, sendo os principais jogadores que o Benfica contratou, ou seja, acho que são estes aqueles que vão ter mais preponderância no 11 de Bruno Lage. E esse é outro problema que já vamos falar no final. Relativamente aqui às saídas, temos também saídas em todos os setores, e vou só falar, como é evidente, daquelas que eu acho mais importantes e uma vez mais escolhi 7. Algumas delas já sabíamos que iam mesmo acontecer, como é o caso da Rafa, que termina contrato, um jogador ímpar, nas últimas épocas um jogador preponderante para a mecânica ofensiva de Roger Schmidt, mas também de Jorge Jesus e dos outros treinadores que passaram pelo Benfica. Pois ao fim e ao cabo, Rafa já estava no clube há 8 temporadas. Acho que é um jogador importantíssimo, que se vai notar imenso a sua falta. Mas agora com esta contratação em cima do joelho no último dia de mercado de Aktürkoğlu, acho que a mesma pode ser assim minimizada, pois acho que é um jogador que também pode fazer essa função. É um facto que Amdouni também pode jogar aí, e acho que o Benfica agora tem dois jogadores e entre esses dois jogadores conseguirá colmatar a posição. Depois vou falar então da saída na defesa de Morato. Acho que já disse no vídeo que falei sobre a venda do jogador, fiz um short onde disse que ia ser o quarto central e como tal não irei ter muitos minutos e como tal acho que é uma boa venda. Só é pena que se vendeu por um valor abaixo daquilo que eu estava à espera, pois no ano passado tínhamos propostas bastante boas na casa dos 30 milhões de euros e decidimos apostar na continuidade do defesa brasileiro. Assim sendo, o mesmo acaba por sair por um valor bastante inferior. E aqui sim, acho que foi um mau negócio, mas atendendo que era o quarto central e queria ter poucos minutos, acaba por ser uma boa venda. Depois vamos então à zona do meio campo e temos então
David Neres e também João Neves. Para mim, as duas principais perdas neste mercado. João Neves, não vale a pena estar a falar muito sobre isso, já fizemos imensos programas, é claramente a maior perda do Benfica neste mercado de transferências. Estamos a falar de um jogador basilar, de um jogador com mística, de um jogador que era a bandeira do projeto encarnado, pelo menos na época anterior. Não era o jogador mais disruptivo, não era o jogador que tinha mais assistências ou mais golos, era um jogador importantíssimo naquilo que podemos chamar o colar entre setores. Era a cola entre o meio-campo e o jogo ofensivo do Benfica. Era o transportador de jogo. E é uma das coisas que se notou imenso neste início de temporada, foi a ausência de um jogador que pudesse fazer isso mesmo. David Neres era mais um mágico, era um grande criativo que o Benfica tinha no plantel, nem sempre titular, um mal amado muitas vezes de Roger Schmidt, abdicando então de David Neres para pôr outros jogadores em campo. No entanto, era um jogador que, saindo do banco, acabava por ser muitas vezes decisivo e quando jogava a titular também resolveu bastantes partidas. No entanto, uma vez mais, à semelhança de Rafa, volto a dizer, é um jogador que esta sua saída será colmatada, na minha opinião, com a chegada de Aktürkoğlu. Depois temos então o vice-capitão do Benfica, João Mário, que também acabou por sair do plantel neste fecho de mercado e que acho que é uma perda maior em termos de estrutura de balneário do que propriamente dentro de campo. O João Mário desta temporada já não é o João Mário da temporada anterior e muito menos o João Mário de há 2 temporadas, que foi, na minha opinião, a sua melhor temporada ao serviço do Benfica, aquela em que nos sagrámos campeões nacionais. Já o ano passado acabou por perder impacto e este ano iria gozar de menos minutos com a chegada de todos estes jogadores. No entanto, em termos de balneário, acho que fica a faltar aqui uma referência importante. Já perdemos então João Neves, que já era uma referência em termos de atitude, mas agora perdemos uma referência em termos de senioridade. E por fim, falta falar então de Tankstedt. Já sei que podem não achar uma saída importante, mas acabou por ser um jogador responsável por alguns gols importantes, mas também a teimosia de Roger Schmidt pôs o jogador no foco, acabando por ser um jogador que vai sair do Benfica sem pena nem glória. No entanto, era mais um avançado que o Benfica tinha no plantel e que ao fim e ao cabo acabou por marcar golos importantes. Não sei se podia ser aproveitado de outra forma por Bruno Lage, nem nunca vamos saber, pois à partida o jogador dinamarquês nunca jogará às ordens do técnico português. E agora leva-nos então ao principal problema deste mercado de transferências, na minha opinião, que foi a grande mudança de treinador. Despedimos assim Roger Schmidt, já com o mercado praticamente estabelecido, e contratámos Bruno Lage. E aqui sim vamos ter um problema, porque fizemos o mercado de transferências todo condicionado com a perspectiva de Roger Schmidt, sabendo qual era o modelo tático de Roger Schmidt e o que é que o mesmo pretendia dos jogadores, e agora incorporamos Bruno Lage. Tem uma vantagem, na minha opinião, que é Bruno Lage é um treinador muito mais versátil, que poderá jogar com 2 modelos, ou seja, com um 4-2-3-1 ou eventualmente com um 4-3-3. Acho difícil que o Benfica jogue em 4-4-2 com as armas que tem neste plantel e é muito mais provável que aquela posição central do 4-2-3-1, ou seja, aquele número 10, seja um segundo avançado. E o Benfica, sendo que agora neste momento só conta com 3 avançados, estamos a falar de Cabral, Amdouni e de Pavlidis, depois perdeu também... não falei de Marcos Leonardo, uma saída também bastante importante, mas que foi a forma que o Benfica encontrou de fazer dinheiro para poder contratar estes jogadores no fecho de mercado. Aqui acho que é uma má venda, mas não quero alongar muito sobre o Marcos Leonardo. Acho que poderia ser um jogador bastante importante neste modelo de Bruno Lage, à semelhança do que foi João Félix, jogar naquela posição, como eu estava a falar, no tridente da frente, atrás do ponta de lança, mas infelizmente não vamos poder contar com Marcos Leonardo, uma vez que foi vendido de forma definitiva para as Arábias, mas contratamos então Amdouni, que fica à experiência por empréstimo, e também Aktürkoğlu. Acho que entre estes 2 jogadores podemos ter aqui esta posição mais ou menos satisfeita. Como eu estava a dizer, temos o problema dos modelos táticos e não sabemos se Bruno Lage irá jogar então num 4-2-3-1, e se for um 4-2-3-1 eu penso que este seria um 11 base para Bruno Lage. E temos também aqui um 4-3, tem então 2 propostas de 11 possível para Bruno Lage, com algumas opções. Isto é tudo teórico, como é evidente, pois eu não vi a Aktürkoğlu jogar com a camisola do Benfica, não sei como é que vai interagir com os seus colegas. Uma coisa é certa, acho que Rollheiser pode ter um papel preponderante com a saída de João Neves. Acho que é um jogador que vai ter mais opções a jogar no meio campo, tal e qual como Kökçü agora terá que dar um passo à frente, e acho que vai ser um jogador importantíssimo para Bruno Lage. É preciso encontrar a posição certa para o jogador turco. Talvez ter agora um colega de seleção e outro jogador turco no plantel possa ser bastante importante para que Kökçü finalmente se sinta adaptado ao mundo do Benfica, ao futebol encarnado e ao futebol português. Basicamente esta é a minha síntese. Acho que fizemos um bom mercado do ponto de vista financeiro, mas como disse, o Benfica, o objetivo é ganhar títulos e não é apenas só ter as contas no positivo. Acho que do ponto de vista desportivo
não fizemos um bom mercado de transferências, perdemos referências importantíssimas, mudámos de treinador no fecho do mercado, o que nunca é algo positivo. É assim uma lavada de cara do Benfica, uma lufada de ar fresco, a entrada de Bruno Lage, pode nos dar assim muitas alegrias, vai trazer muita motivação, como já vimos então nos primeiros treinos, muita garra, muita ambição, algo que estava a faltar a Roger Schmidt sinceramente, quer no seu discurso, quer na sua atitude, e espero que tenhamos então no treino do português aqui o volte-face deste Benfica que não começou nada bem esta temporada, mas na minha opinião tem muita qualidade no plantel, tem várias soluções por posição e finalmente tem colmatadas todas as posições do plantel, ou seja, tem pelo menos 2 jogadores para cada posição. E isso, na minha opinião, pode ser um fator essencial para a conquista do 39 já esta temporada. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!